Oi, bom dia. Hoje nós vamos apresentar um podcast sobre o livro A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. E nós, eu, Emanuele, junto com a Ana Clara e a Andressa, vamos apresentar para vocês um pouco de toda essa obra. Bom, o enredo faz parte da literatura portuguesa e tem o narrador em primeira pessoa e quem narra a história é Zé Fernandes. Porém, o personagem principal é o Jacinto, o príncipe de Gran Ventura. O livro faz parte do romantismo, realismo e naturalismo, os três juntos, e foi publicado em 1901. E a história contém ironia, sarcasmo e personagens caricatas. Bom, como já foi dito anteriormente, quem narra a história é Zé Fernandes, porém o principal de todo o enredo é Jacinto. E o curioso dessa obra é que durante toda a história apresenta mais de 3 Jacintos, incluindo o protagonista. Bom, a história já se inicia com o Jacinto, uma pessoa que tem uma admiração muito grande por Dom Miguel, e aí você talvez esteja se perguntando por que essa característica é dada, mas você vai entender após uma grande influência. Esse Jacinto estava andando pela rua, acabou caindo, e o próprio Dom Miguel o ajudou, o que, convenhamos, aumentou mais ainda toda a admiração que ele já tinha. E o que nos prova isso é que ele fez uma espécie de altar com a bengala que possivelmente Dom Miguel acabou tocando ao ajudá-lo a levantá-lo. Dom Miguel teve tanta influência que após sair de Portugal, Jacinto foi junto. E assim ele começou a morar em Paris. O que de fato nos traz a um dos principais locais que de fato toda a história acaba incluindo, que no caso seria a famosa cidade representada por Paris. Bom, como já dito anteriormente, há mais de um Jacinto, acho que o povo não tinha muita criatividade de nome naquela época, e esse Jacinto que estamos falando é o Jacinto avô. E aí ele tem um filho, que seria o Jacinto pai, e tem uma das características um homem que não tinha muita saúde, ele era até considerado uma sombra que vivia perambulando pela casa, e aí ele acabou morrendo muito novo. Mas aí deixou seu filho, o Jacinto, neto, filho, enfim. E esse sim é todo o protagonista da história. Bom, ele já nasce no berço de ouro, num palacete, no número 202, uma avenida muito importante da cidade também. E o próprio narrador, Zé Fernandes, acaba atribuindo muitas características de príncipe, dada ao próprio Jacinto. E também acaba fazendo uma breve ironia com tanta sorte que esse menino tem, porque ele já vem de uma família muito importante, rica, com uma herança muito grande, tanto que ele nem precisaria trabalhar, embora ele acabava se envolvendo com algumas profissões aí, mas de fato ele não precisava. E o mais irônico de tudo isso é que mesmo ele já tendo tantas e tantas heranças, mesmo assim ele ganha na loteria. Uma porcentagem muito difícil de acontecer, mas é muita sorte que ele tem. Bom, como já foi dito, muitos Jacintos aparecem. E temos mais um também muito importante de toda a história, que é o Jacinto Grilo. O Jacinto Grilo, ele é como se fosse um criado da família há bastante tempo, e basicamente ele ajudou em toda a vida e espécie de criação na vida de Jacinto, o nosso principal. E Jacinto Grilo, já sendo um pouco mais conservador, acabava não apoiando tanto essa ideia de evolução e tecnologia que o protagonista tinha, que vai entender bastante mais pra frente, conforme todo o confronto da história, que no caso seria o principal motivo, né? A tanta tecnologia que havia na vida do protagonista. A história, ela se passa no século XIX, inicialmente em Paris, e nessa época, Paris era considerada a cidade moderna do século. E já incluindo aqui uma coisa bem importante, é que pelo fato do Jacinto não precisar trabalhar por conta da herança que ele tinha da família e do ganho da loteria, ele dedicava todo o seu tempo em grandes filosofias, em livros filosóficos, e inclusive ele se chamava até de positivista. E uma coisa importante também é que no começo do livro, o Jacinto ele se mostrava um amante da civilização, né? Um amante da vida na cidade.
enquanto que o Zé Fernandes, que era o seu melhor amigo, ele já tinha uma ideia diferente da dele, que no caso, para ele ser feliz, para o Zé Fernandes, uma simples vida no campo já bastava. E já incluindo aqui também o Zé Fernandes, que era o melhor amigo de Jacinto, o Zé Fernandes conheceu o Jacinto em Paris, ainda nos tempos de estudante, nas escolas que tinha no bairro, e foi daí que, inclusive, o Jacinto ganhou seu apelido de Príncipe da Gran Ventura, justamente porque Jacinto, ele sempre foi bem tratado como um príncipe, né? Naquela sua casarão, que parecia um palácio. Então, é justamente por isso que ele ganhou esse apelido. E para Jacinto, a tecnologia era super importante, fazendo com que ele pensasse que um ser humano jamais teria capacidade para viver sem a mesma, né? E Zé Fernandes, o seu amigo de escola, ele foi morar no campo por algumas coisas, alguns afazeres, mas para Jacinto era obviamente uma perda de tempo, porque para ele o campo era basicamente um lugar para procriar e cultivar alimentos, como agricultura, pecuária e etc. E Zé Fernandes voltou para a cidade 7 anos depois. E quando ele voltou, ele foi muito bem recepcionado por Jacinto, que o convidou para morar no 202 com ele, né? A maior parte do clímax ocorre no 202, que era o castelo de Jacinto, digamos assim. E uma das melhores cenas, na minha opinião, é um jantar, quando eles convidam o Duque para um jantar. E o peixe que eles pediram ficou emperrado no elevador, naqueles elevadorzinhos de cozinha. Então, ficou emperrado lá, o elevador ficou no andar de baixo e eles tiveram que pescar o peixe no elevador que estava parado no andar de baixo. E isso foi muito engraçado. E quando Jacinto menos percebeu, ele se viu devidamente dependente da tecnologia e começou a ficar tedioso para ele, assim como o Zé Fernandes, que sempre ficou assustado demais na casa onde ele vivia com Jacinto, por conta que eram muitos livros, muita tecnologia, e ele não se sentia confortável ali. E Jacinto começou até mesmo a se intoxicar com a água que ele bebia, embora ele fosse rico, tivesse provado de várias fórmulas, várias composições e de diversas marcas, nenhuma das águas, né, se satisfazia à vontade dele. Só que aí acontece que, basicamente, um certo dia, acaba acontecendo um desastre no campo, né, na cidade de Tormes, e acaba destruindo uma igrejinha antiga, que era onde estava enterrado os antepassados da família do Jacinto. E é aí que o Jacinto decide ir para o campo, né, na cidade de Tormes, em Portugal, pelo menos por um tempo, para reconstruir toda a igrejinha, já que estavam os ossos dos seus antepassados lá. E só que o que acontece é o seguinte, que antes dele se mudar para Tormes, ele decide que ele quer que a sua casa do campo de lá, que era pertencente à sua família, seja toda renovada, uma coisa mais modernizada. E aí ele acaba comprando diversos materiais de construção para renovar a casa e, inclusive, passa 3 meses encaixotando todas as suas coisas que tinha no 202 para mandar encaminhar a sua nova casa de Tormes. E nisso ele estava achando, né, que ele precisaria de tudo aquilo, já que ele era totalmente dependente da tecnologia. Só que acontece que quando ele chega em Tormes, não tinha chegado absolutamente nada lá. Inclusive as suas malas, né, que estavam na responsabilidade do Grilo, no trem. Então, devido a isso, quando ele chegou lá, ele não tinha nada, não tinha uma peça de roupa, uma escova de dente. As malas, na verdade, tinha até ido para Tormes, mas não era Tormes de Portugal, era Tormes de outro lugar. Então, aconteceu que o Jacinto ele teve que se habituar numa nova vida bem mais simples no campo. A princípio, isso seria algo totalmente perturbador para Jacinto, porque ele era muito dependente de suas tecnologias, tanto que ele teve o devido cuidado de, ao ir para o campo, não se esquecer delas. Acabou encaixotando e levando com elas. Só que isso foi uma grande experiência, como o próprio nome do livro nos traz, né? As cidades e a serra, o que acaba tendo um conflito entre a cidade e a serra. E agora ele vai ter uma experiência com a serra, o que seria, de fato, ao primeiros olhos, algo muito perturbador, porque ele não estava muito acomodado com aquele ambiente, mas também foi algo muito transformador à sua realidade. Por exemplo, a água, como já foi dito anteriormente, ele já experimentou de várias, mas nenhuma satisfazia.
Porém, no campo, ele encontrou uma água nunca vista antes, muito pura, e que de fato começou a agradar a ele. Outra coisa muito importante é que, embora na cidade, em meio a tantas riquezas, em meio a tantas oportunidades de comer diversas comidas de diversos pais, aquilo não agradava o seu paladar. Já a comida do campo trouxe um tempero que nem ele consegue descrever, mas que o satisfez muito. Algo muito importante também, como já foi dito, na sua casa havia muitos livros, porque ele prezava muito o conhecimento, a evolução e tecnologia. Então havia muitos livros. De fato, ele era um homem muito bem estudado. Mas ele afirma que em todos os livros de arqueologia que ele já tinha visto, nenhum céu retratado no livro se compara ao céu do campo. Então, tipo assim, para a realidade de Jacinto, foi algo completamente transformador. Poderíamos então afirmar que ele estava gostando do campo? É algo muito contraditório, mas era algo que já estava sendo incluído em sua vida. Outro fato muito importante durante toda a história é que foi quando ele parou um pouco de pensar somente nele, somente nas coisas que a tecnologia proporcionaria para ele. E ele começou a ver outras realidades que não tinham na cidade, porque na cidade todo mundo tinha uma máscara, eram maquiados e muito felizes, elegantes, com posições riquezas. Mas no campo foi totalmente diferente. E ele começou a ver realidades distintas, como, por exemplo, as pessoas que viviam em casas com umas situações um pouco mais precárias, ou até mesmo mais padecendo por necessidades, e foi aí que ele começou a ajudar, a trazer, vamos dizer assim, uma certa modernidade ao campo, e também a reconhecer que há pessoas que necessitam do dinheiro. Embora aquela não fosse a realidade dele, infelizmente era a realidade de muitas pessoas. Então foi aí que ele também se dispôs e começou a ajudar algumas pessoas, sendo chamado até de pai dos pobres pelos camponeses, porque ele começou a restituir algumas coisas, tanto que ele queria até trazer uma modernidade no próprio queijo, feito pelo leite das cabras, e ele queria uma máquina para fazer queijo, para fazer de uma maneira mais simples, vamos dizer assim. Mas até pararam ele, porque isso ia acabar ficando um pouco mais caro. Então, até que ponto, de fato, a tecnologia estaria ajudando, né? O livro inteiro, diversas vezes, retrata isso. É importante avanço? Sim, mas até que ponto? Não é mesmo? Tanto que o próprio peixe, que acabou ficando enguiçado no elevador, o elevador não era para facilitar, mas acabou tendo um constrangimento. Então é muito importante essa sacada do livro que mostra grandes conflitos e também que, independente do local, devemos experimentar para, de fato, falarmos e concretizarmos uma opinião fixa. E foi aí que Jacinto começou a experimentar coisas completamente diferentes e, de fato, ver que havia, sim, uma maneira de ser feliz, mesmo em um local que não havia tanta tecnologia assim, mas sim abrir mais oportunidades para a natureza, para, de fato, algo real, palpável e não apenas manipulados por programações. Bom, e o último tópico é que antes do Jacinto ir para as Serras, definitivamente ele tinha visto uma foto da prima de Zé Fernandes, a prima Joaninha, e ele tinha atribuído detalhes a ela que não eram muito convidativos, né? Como, por exemplo, o fato de ser gordinha, esse tipo de coisa. Ele até levou o sermão do Zé Fernandes, né? E aí, quando eles foram para as Serras, o Jacinto conheceu ela pela primeira vez, pessoalmente, e ele se apaixonou à primeira vista. Depois de um tempo, eles se casaram, eles tiveram uns filhos, né? Que foram a Terezinha e o Jacinto V, se eu não me engano. E é muito interessante o fato dele ter conseguido uma família, porque antes disso, ele se auto-intitulava o dos Jacintos, o Jacinto ponto final. E, obviamente, isso não aconteceu, porque ele teve filhos, né? E as Serras, para ele, ficou como um muito de paz, um lugar que ele nunca imaginaria se encontrar realmente, enquanto as cidades para ele era basicamente um lugar de lucro e gozos.